Drops! Tassi 5756. Mano, eu tenho muita dificuldade em fazer a história. Tipo, na minha cabeça tá tudo pronto, só que quando eu vou passar pro papel, some tudo. Fala, Tassi, beleza? Jason aqui para mais um vídeo onde eu dou uma respondida aí nos comentários deixados por vocês aqui na aba de comentários. Então, antes de começar o vídeo, já avisando aqui que se você tem uma pergunta, qualquer coisa que você tenha vontade que eu responda, eu sempre estou olhando aqui os comentários para trazer os drops aqui, respondendo as dúvidas de vocês. Vamos lá, essa aqui é uma dúvida muito abrangente, até por isso que eu resolvi trazer aqui um vídeo para responder esse comentário aqui, porque eu acho que é muito comum. Acho que na verdade é a coisa mais comum para quem está querendo começar a fazer seu primeiro mangá, quem está nesse processo inicial, é essa dificuldade de realmente tirar as ideias da cabeça e colocar as ideias no papel para de fato fazer um mangá. E o motivo pelo qual isso acontece é porque entre a sua cabeça e o papel existe uma distância muito maior que não é só da sua cabeça para a mesa onde você está desenhando, mas uma distância de etapas e coisas que você precisa fazer para que essas ideias possam ser transmitidas até o papel. E não só coisas que você precisa fazer, como coisas que você precisa aprender a fazer e que você não sabe ainda. Porque ideias, pensamentos, coisas assim, isso é natural. Acho que mesmo quem não tem vontade de fazer um mangá já teve por assistir filme, ler livros, jogar jogos, ou ler mangá, ou assistir anime, enfim. Qualquer pessoa que absorve, né, que consome qualquer tipo de história em qualquer tipo de mídia, acaba tendo ideias de histórias, ideias de coisas assim, independente de ela ter essa vontade de colocar aquilo em prática ou não. Mas passar desse ponto e realmente conseguir transpor para o mundo físico aquilo que está ali, né, no nosso plano das ideias, é o que vai diferenciar um autor da maior parte das pessoas. Porque vamos parar para pensar aqui, se você quer fazer um mangá, quais são as coisas que você precisa saber fazer ou precisa fazer, quais são todos os elementos ali que você tem que se preocupar para poder realmente, de fato, fazer um mangá, né? Então você tem que se preocupar com a ambientação da sua história, qual a trama da história, né? Qual a história que você está querendo contar de verdade, quais são os acontecimentos que vão levar essa história a acontecer daquela forma que você imaginou, qual é a aparência do seu personagem principal, quais são as motivações, interesses e características da personalidade, por exemplo, daquele personagem principal, como esse personagem principal se relaciona com aquela trama que você estabeleceu ali, com a história que está sendo contada. Novamente, quais são as dificuldades que esse personagem vai enfrentar ao longo do caminho para não deixar aquela história monótona e simplesmente seguindo do ponto A ao ponto B sem grandes reviravoltas e coisas que, como eu disse, deixariam a história mais chata, mais enjoadinha de ser acompanhada. Aí, como dividir isso em páginas, como selecionar quais são os melhores ângulos e as melhores cenas para representar aquela ideia que eu tenho na cabeça, como que eu vou desenvolver as falas dos personagens de modo que elas pareçam naturais, mas que elas também sirvam para o leitor conseguir entender o que eu estou contando, principalmente naquela parte que eu não consigo mostrar só com o desenho em si. E olha que isso aqui eu não estou entrando nem na parte de aprender a desenhar personagem, pose, cenas de ação, cenários, luz e sombra, etc. Nada de desenho, só focando nas outras partes ali que envolvem o mangá. Tudo isso para falar como que eu vou dividir uma página em quadros ali e somar tudo isso dentro de um modelo, dentro de um volume, dentro de um capítulo para contar a minha história do começo até o final. Então, são muitas preocupações que existem ali, só nessa parte de planejamento da sua história, que ainda vão além, né, como eu disse, das partes de como que eu vou desenhar esse personagem, qual que vai ser a melhor técnica de arte final, qual o material que eu vou usar para fazer a arte final dessa história, etc. Vai ser manual, vai ser digital, se vai ser digital, qual o programa que eu vou usar, dentro do programa quais são os brushes que eu vou usar e por aí vai. Então a gente tem 1 milhão de coisas que a gente tem que se preocupar na hora de fazer um mangá, e exatamente esse 1 milhão de coisas que precisa ser transposto para uma ideia sair da sua cabeça e ela ir para o papel. Então, entender um mapa, mais ou menos, de como fazer um mangá, ou pelo menos o passo a passo ali de como fazer um mangá, é o que vai te ajudar a sair desse estado de eu tenho 1 milhão de ideias, mas na hora que eu vou colocar no papel, parece que eu não tenho nenhuma, eu não sei o que fazer, eu não sei por onde começar e tal. Parece que é como se eu não conseguisse realmente transpor as ideias que eu tenho na cabeça para o papel ali
porque você está tendo que se preocupar com essas 1 milhão de coisas de uma vez só, e aí não tem cabeça que aguente, não tem ninguém que consiga se preocupar com tudo isso de uma vez só e ainda conseguir ali no final acabar fazendo um bom trabalho. Você pode até no final conseguir colocar aquelas ideias no papel de alguma forma, mas provavelmente você vai ler depois de um tempo e vai falar, não consegui do jeito que eu queria, isso aqui não tá bom. Enfim, e aí, para isso é que você se concentra em cada etapa da criação do mangá. E ter as suas ideias, ela é a etapa 0 da criação de um mangá. Então você precisa passar para a etapa 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, até no final ter o seu mangá pronto ali do começo até o final na sua mão. Óbvio que em um vídeo aqui curto eu não vou conseguir passar por todas essas etapas com profundidade, mas eu vou tentar passar aqui, pelo menos superficialmente, algumas delas para você entender o que eu estou dizendo. Então, beleza, uma vez que você teve as ideias ali do que você quer pôr no seu mangá, a primeira coisa que você precisa fazer é organizar essas ideias num local fora da sua cabeça. Então esse é o primeiro passo para você tirar suas ideias da cabeça e começar a colocar elas no mundo físico. Então é anotar elas num bloco de notas, num caderno, em qualquer coisa que você tenha, onde você possa simplesmente escrever aquilo que você pensou. E nesse momento você não precisa se preocupar em ordem cronológica ou qualquer tipo de ordem, você pode só pensar nas coisas que você imaginou mesmo. Você imaginou uma cena solta de um personagem lutando com o outro na chuva, ali no meio de um riacho que tem uma cachoeira para um abismo, beleza, você coloca e anota essa cena lá. Porque a primeira coisa que você precisa é realmente organizar, tirar essas ideias da sua cabeça para que depois você possa organizar elas numa ordem cronológica. Então, a única coisa que você vai se preocupar nesse momento não é em ângulo de cena, não é em posição de quadro, não é em diálogo, não é em nada disso. É só em tirar as ideias da sua cabeça para que você possa organizar elas, ao menos numa ordem cronológica. Se tem um personagem lutando com o outro numa cena épica, geralmente isso não vai acontecer no começo, isso vai estar mais pro final da história. Então você já sabe que isso ali vai um pouco mais pro final e você vai organizando as suas ideias assim nessa ordem. Uma vez que você tem essas ideias mais ou menos organizadas, você vai começar a trabalhar ali nos seus personagens, vai imaginar eles, vai desenvolver talvez o design desses personagens e tal, porque você já tem ali uma base da ideia, da história que você quer contar. Então, obviamente, se você está contando uma história onde você tem esses personagens lutando numa cachoeira, numa cena mega épica, geralmente aquele personagem não vai estar com uma roupa colegial, ou de policial, ou de enfermeiro. Às vezes ele vai ser um samurai, um guerreiro, alguma coisa assim. Então você já vai criar o design com base naquele contexto daquele mundo que você está imaginando para aquela história. E, obviamente, para aquela história também você vai criar as características de personalidade daquele personagem, da história dele, passado, de onde que ele vem, quem ele é, o que ele quer, o que ele está buscando e como que isso que ele está buscando se relaciona com aquelas ideias que você anotou e organizou ali antes. Então, repare que em cada momento você vai se preocupar com uma coisa só, uma coisa apenas, para que você não fique perdido nesse processo. Começou a chover aqui, eu espero que não comece a trovejar, senão vai atrapalhar aqui um pouco o vídeo, mas vamos seguir em frente. Uma vez seu personagem está pronto, então você já tem ali o elemento principal da sua história, que é um personagem, uma motivação que vai guiar ele e uma série de acontecimentos ali que você já tinha pensado previamente, que eram as suas ideias. E aí é a hora que você vai começar a escrever o roteiro do seu mangá. E o roteiro é algo extremamente variado, não existe uma regra específica de você tem que fazer o seu roteiro assim. A ideia do roteiro é ele seja o mais claro possível para que você entenda o que você tem que fazer na próxima etapa. Lembra do que eu falei? Cada etapa você vai se preocupar com uma coisa e uma coisa apenas. E a coisa que você vai se preocupar no roteiro não é formato, é em organizar todas as suas ideias de modo que você não precise criar ou pensar em coisas novas na próxima etapa, porque a próxima etapa tem suas próprias preocupações para lidar. No roteiro você se preocupa em ter tudo isso organizado da maneira mais clara possível e já na ordem que ela vai aparecer na história. Se antes, quando você estava organizando as suas ideias, você estava fazendo aquilo em ordem cronológica, agora talvez você pode inverter algumas ordens de acordo com que elas vão aparecer na história, que não necessariamente precisa ser cronológico. Eu falei, uma cena de espadachim numa... eu não tinha falado de espadachim, né? Mas uma cena de luta épica numa cachoeira e tal, geralmente é o final da história. Só que agora que você está realmente montando a sua história dentro de um roteiro e você está pensando ali na narrativa daquela história, você pode pensar que, isso seria uma cena que chama bastante atenção, então eu poderia colocar ela no começo da história, sendo eu esqueci como é que é o nome. Um fast forward, esse é o nome, né, de quando você adianta, né? O flashback é quando você mostra o passado, o fast forward é quando você mostra o futuro. É tipo um flashback do futuro. Enfim, então
essa cena vai acontecer no final, mas eu coloco uma prévia dela no começo para chamar a atenção e engajar o leitor logo de cara, depois eu volto e ela só vai acontecer no final de novo. Então você já consegue pensar nesse tipo de coisa, porque agora você está preocupado ali com como essa história vai ser contada do começo até o final. Aqui, se você quiser, você já pode começar a colocar as falas dos personagens, ou se você preferir fazer isso numa etapa seguinte, você pode deixar para uma etapa seguinte também. Mas, novamente, o ideal é que quando terminar essa etapa de roteiro, você tenha toda a história do começo ao fim escrita de maneira que qualquer pessoa possa ler e entender ali a sua história. É até uma etapa interessante para você começar a mostrar para alguns amigos, conhecidos, etc., para eles avaliarem, porque aqui eles vão conseguir já dar algumas ideias, fazer algumas perguntas, apontar alguns furos que podem ajudar a melhorar o seu mangá. E muita gente costuma partir dessa parte direto já para as páginas. E, bem, você vai partir dela para as páginas, mas não para as páginas finais da sua história. Lembre, uma preocupação de cada vez. Antes de começar a se preocupar com o desenho das suas páginas, você precisa se preocupar com enquadramento, ângulo de cena, direção da cena, movimento, narrativa, e isso tudo você vai se preocupar na fase de storyboard. O storyboard ele é um esboço de como a sua página vai ficar quando ela estiver pronta. Então você faz aquilo tudo de uma maneira bem mais rápida, bem mais simples, bem rascunho mesmo, de modo que você consiga contar toda a sua história e mostrar como ela vai ficar quando estiver pronta e consiga entender ali quais personagens estão aparecendo em cada cena. Tá começando a chover aqui dentro, acho que vou ter que fechar a janela. Quais personagens vão aparecer em cada cena, qual ângulo aquela cena vai estar, quantos quadros aquela página vai ter e qual vai ser a composição daqueles quadros dentro daquelas páginas. A partir daí, quando você tiver tudo isso pronto, o seu mangá em si, toda a fase de planejamento, de ideia do seu mangá, toda a estrutura de ideia vai estar pronto e o seu mangá praticamente vai estar pronto. O que vai restar vai ser basicamente embelezar ele, que é fazer um desenho legal, chamativo, etc., na produção final, nas páginas finais ali do seu mangá, onde você vai se preocupar só com a produção em si. Aqui, se você tiver alguma ideia ou outro, ou algo que você acredita que vai melhorar, claro, nada te impede de fazer isso, mas o foco dessa fase não é você ter novas ideias para melhorar a narrativa, e sim só deixar aquilo bonito. Deixa eu fechar a janela aqui, senão vai molhar meu computador todo. Já molhou bastante já. Enfim, e é assim que você consegue tirar a ideia do seu mangá da sua cabeça e colocar ela no papel até o final. É passando por cada etapa, onde você vai se focar em um único problema para resolver nessa etapa específica. Eu espero que esse vídeo aqui possa servir como um guia para você fazer ali o seu mangá. E claro, aqui eu tive que fazer de forma mais superficial, mas se você tiver condições ali, tiver interesse em aprender isso de maneira muito mais aprofundada, eu tenho um curso de criação e produção e publicação de mangá chamado Jornada do Mangaka BR, que eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você queira fazer a sua inscrição, onde eu abordo cada uma dessas etapas, desses aspectos, de forma muito mais aprofundada, detalhada. Eu realmente pego na sua mão ali e te mostro o passo a passo para você sair da ideia e ter o seu mangá pronto e publicado aí para as pessoas lerem. E se você não tiver condições de fazer a sua inscrição agora, eu vou deixar o link também aqui nos cards para uma playlist onde eu mostro mais ou menos o meu processo de criação de mangá e tal. Quando eu estava fazendo a continuação de Makai Meio, eu fui mostrando ali esse passo a passo aqui de maneira um pouco mais aprofundada do que foi nesse vídeo, que foi bem superficial mesmo, só que não tão aprofundado quanto é no Jornada do Mangaka BR. Espero que eu tenha respondido a sua dúvida. Aí deixa seu like aqui embaixo para dar uma força pro canal. Se você não é inscrito, se inscreve aí para não perder os próximos vídeos. A gente sempre está falando sobre criação e produção de mangá aqui no canal focado nisso daqui. E se você tem uma dúvida, deixa aqui nos comentários também, que pode ser respondida de repente em um próximo Drops. Valeu, falou, é nóis!